Boa tarde, pessoal. Boa Boa tarde. tarde. E aí, como é que vão? Bem? E esse 3-2 aí foi no vôlei masculino ou feminino? Masculino, agora há pouco, de virada. Bacana. Tava perdendo de Ah, 2-0. rapaz, tendo que virar, bicho. Aí tá osso, hein? Tá caindo de produção essa seleção masculina. Bem, vamos lá, né? Porque o fato esportivo mais importante de hoje não foi nem essa vitória do Brasil sobre a Argentina de 3-2 de virada no vôlei masculino, né? Foi a Raíssa, de 13 anos, ter conquistado medalha de prata, né? Isso sim é um feito. Foi top, assisti tudo. Eu não tô assistindo porque de madrugada não tá dando, não. Bom, mas enfim, então vamos começar aqui, porque na aula passada o que a gente viu foi divisão de polinômios, né? Certo? E hoje a gente vai continuar com algumas coisas. E é isso aí, vamos lá. Então, na aula passada, isso aqui a gente já viu, certo? Que é o método das chaves para efetuar a divisão entre dois polinômios, certo? Tem aqui a questão das operações. A gente viu também este exemplo aqui. A gente fez as continhas. E aí, só para relembrar, né? Só para relembrar como que a gente faz a divisão. A gente pega o termo de maior grau do dividendo, divide pelo termo de maior grau do divisor, aí o resultado fica aqui, certo? Depois a gente pega esse cara todo, multiplica por isso daqui e coloca o resultado aqui com o sinal trocado, né? Para depois a gente somar. Ou coloca ele aqui mesmo, do jeito que ele vai aparecer na multiplicação e depois subtrai, né? O de cima menos o de baixo. Mas é mais comum a gente pegar e anotar logo aqui com o sinal trocado para depois somar, né? E aí quando a gente soma, esse carinha aqui, ó, ele vai cancelar e aí o resultado com certeza vai ser um polinômio de grau menor do que o polinômio original. Esse método é um método que a gente chama de redução de grau, beleza? A gente vai obtendo polinômios de grau cada vez menor até que a gente chega em um polinômio cujo grau é menor do que o grau do divisor, certo? Aí feito isso, depois somou, depois que somou e tal, a gente obteve esse resultado. Aí repete de novo. Termo de maior grau dividido pelo termo de maior grau, isso nos dá 4x. É 4x vezes o polinômio g, e colocando aqui com o sinal trocado, a gente obtém isso. Beleza? E depois disso, o que acontece? Depois de somado, né? Depois que fez a soma dessas duas coisas, a gente obtém esse polinômio aqui, e aí repete o processo. Termo de maior grau dividido pelo termo de maior grau, nesse caso aqui deu menos 1. Menos 1 vezes o polinômio g vai nos dar esse cara aqui, trocando o sinal já, né? E aí quando soma, a gente obtém esse cara aqui, e esse cara aqui ele já tem grau menor do que o de g, então a divisão para aqui, beleza? E aí esse polinômiozinho aqui, ele é o resto da divisão. Este polinômio todo aqui, ele é
o nosso quociente na divisão, certo? Esse daqui é o quociente. E simples assim, beleza? Tem um outro modo de a gente fazer essa mesma conta, que é a gente olhar apenas para os coeficientes, certo? Como assim olhar só para os coeficientes? Aí é isso que está escrito aqui embaixo, ó. Se a gente pegar o polinômio f, deixa eu reduzir o zoom aqui para a gente conseguir enxergar. Se eu pegar o polinômio f, certo? Eu posso anotar aqui, ó, apenas os valores dos coeficientes, certo? 3 menos 6, 13 menos 9, 11 menos 1, beleza? E aqui também, ó, eu posso anotar apenas os coeficientes do divisor. E aí fazer a conta da seguinte forma. Esse termo aqui, ó, esse cara ele corresponde ao termo de maior grau no polinômio f, né? E esse aqui corresponde ao termo de maior grau no polinômio g. Então a gente vai fazendo essas divisões. Então vai fazer 3 dividido por 1, isso vai dar 3. Aí 3 vezes tudo o que está aqui vai nos dar o quê? Vai dar esse carinha aqui, certo? Já depois de trocado o sinal, certo? Porque 3 vezes 1 vai dar 3, trocando o sinal aparece menos 3 aqui. Beleza? Então, depois de multiplicar todo mundo aqui por 3 e anotar o resultado aqui trocando o sinal, o que a gente faz? Soma tudo. E aí, nessa de somar, sobrou apenas isso daqui, ó. E aí, mais uma vez, isso daqui corresponderia ao termo de maior grau no polinômio que aparece aqui, certo? Que no caso é esse, ó. Note que os coeficientes, ó, 4, menos 9, 11, menos 1, certo? Beleza? E daí, a gente vai seguir o mesmo procedimento, né? Vai pegar o termo de maior grau aqui, dividir pelo termo de maior grau que está aqui, o número 1, né, do divisor. Fazendo essa divisão, a gente vai ter como resultado o 4, certo? E aí, tem uma coisa aqui que é a seguinte, ó, alguém pode estar se perguntando, professor, e esse zero aqui, hein, que apareceu? De onde é que ele veio? Ele veio do fato de que a gente não tem esse termo aqui, ó. Certo? Que ele deu zero. É como se eu tivesse, depois que eu fiz a soma, eu tivesse o número zero aqui. E aí o zero dividido por 1 vai dar zero, aí apareceria ele aqui. Beleza? Esta é a ideia. Tranquilo? Então, por isso que tem esse zero aqui. E aí, sim, né? Já que pulou um cara aqui, então bota um zero aqui. E aí prossegue. Termo de maior grau dividido pelo termo de maior grau vai dar o 4. Aí 4 vezes tudo o que está aqui vai nos dar esse cara aqui, né? Depois de trocado o sinal. E aí, quando a gente soma, o resultado é esse. Certo? E aí, mais uma vez, termo de maior grau por termo de maior grau vai dar menos 1. Menos 1 vezes o que está aqui vai dar isso daqui depois de trocado o sinal. E aí, depois que a gente soma, o resultado é esse. Beleza? E aí, o que acontece? Ó, como aqui eu só tenho dois coeficientes, né? E aqui eu tenho 3, significa então dizer que o polinômio correspondente a esses coeficientes é um polinômio que tem grau menor do que o polinômio daqui. Certo? Porque esse daqui vai ter que grau? Ó, grau 0, grau 1, grau 2. Esse aqui tem grau 0, grau 1. Beleza? Compreendido aí essa continha? É uma outra forma de fazer a divisão olhando apenas para os coeficientes. Certo? Eu vou fazer mais um exemplo para isso daí, que é o seguinte, ó, vamos dividir aí o polinômio, sei lá,
2x à quarta menos 3x ao quadrado mais x menos 2. Eu vou dividir esse polinômio por, sei lá, x ao quadrado menos 2x mais 3. Beleza? Aí tem aquele procedimento, aquele primeiro procedimento, né, de você pegar esse cara aqui, dividir por esse, anotar o resultado aqui, depois pegar o que está aqui, multiplicar esse polinômio, anotar o resultado aqui embaixo, com o sinal trocado, depois somar e continuar, certo? Mas aí eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou fazer desse outro método, fazer por esse outro método aqui, olhando apenas para os coeficientes, tá certo? E aí, para fazer isso, veja só a seguinte coisa. Neste polinômio, a gente não tem todas as potências de x, né? Tá faltando a potência 3, né? Então, o que a gente faz? Na hora de escrever os coeficientes, a gente tem que colocar todos. A gente tem que colocar todos. Então, eu vou colocar 0 naquele que não aparecer, certo? E a gente vai ficar com isso aqui. Beleza? E eu vou até melhorar, para ficar mais claro aqui assim ainda. Eu vou fazer assim, eu vou dividir por esse. Aí o que que acontece? A potência correspondente a x aqui também não tem, né? Ela seria 0. Ó, essa daqui é 4, aqui seria o grau 3, aqui grau 2, grau 1 igual, e grau 0, né? No divisor, a gente vai botar ó, o de grau 2, o de grau 1 e o de grau 0. No de grau 2 a gente tem o 1, no de grau 1 a gente tem 0, no de grau 0 a gente tem o 3, né? A gente tem que colocar todos os coeficientes. Beleza? Então, agora sim, ó, a gente vai fazer o quê? Pegar esse cara aqui e dividir por esse. O resultado vai ser 2, certo? Aí 2 vezes isso daqui vai nos dar o quê? Desculpa, vai dar 2, 0, 6. Aí eu vou trocar o sinal. Eu não vou trocar o sinal do zero porque zero não tem sinal, né? Beleza? E aí, quando eu somar essas duas coisas, o que que a gente vai ter? Aqui vai ser 0, aqui é 0, aqui vai dar menos 9, aqui 0, menos 2. Beleza? Tranquilo? Então, feito isso já com esse cara, beleza. Agora a gente vai para esse daqui. Nesse daqui, a gente tem um 0 aqui também, né? Então, já que tem esse 0 aí, é como se eu fosse fazer 0 dividido por 1, que também vai dar 0. Vou botar o 0 aqui. Beleza? Agora a gente passa para esse daqui, ó. Certo? Porque com o 0 não tem nem operação para fazer, né? Porque se eu pegasse o 0, multiplicasse todo mundo aqui por 0, aí daria tudo 0, né? E aí quando somasse, eu ia obter isso daqui, né? Então, eu só passo para esse cara aqui para prosseguir a conta. Então, vamos lá. Esse daqui, menos 9 dividido por 1 vai dar menos 9. Menos 9 vezes isso que está aqui, a gente vai ter menos 9, 0 e menos 27. Aí eu vou trocar o sinal de tudo, certo? O que é menos vai virar mais, aí eu vou só tirar o sinal. Beleza? Sim ou não? E aí note que esse cara aqui ainda corresponde a um polinômio de grau 2, né? Então a divisão continua, porque o dividendo tem grau 2, né? Então vamos lá. 9 dividido por 1. Oh, desculpe, né? Tá faltando somar, né? Vamos somar os dois caras. Esse cara vai cancelar com esse. Vai ficar 0, 0, 25, certo? Esse cancelou, esse aqui tinha cancelado. E a gente vem para isso daqui, tá certo? Só que o que que acontece? Esse cara aqui, ele já é um polinômio de grau menor do que esse, né?
Inclusive, aqui é um polínômio de grau zero, né? Então, a divisão acabou, não foi isso? Sim ou não? Quem que é o resto? 25. O resto é 25. O quociente aqui vai ser quem? Esse corresponde a grau 2, grau 1 e grau zero. Então, isso é 2x ao quadrado, né? O coeficiente do x vale zero e o termo constante menos 9, né? Então, esse é o nosso quociente. Beleza? E assim a gente fez a divisão desses dois polinômios usando este outro métodozinho aqui, certo? Tranquilo? Eu não sei vocês, o que é que vocês acham, mas eu ainda continuo preferindo fazer daquele outro modo. Sem olhar só para os coeficientes, né? Vamos fazer só para checar a resposta? 2x ao quadrado. Oi? Eu também prefiro. Eu também prefiro fazer do outro modo. Então vamos fazer também, porque a gente vê dos dois jeitos aí como é que faz a conta, né? E, enfim, aí cada um escolhe conforme o seu gosto. Beleza? Então vamos lá. 2x à quarta dividido por x ao quadrado vai nos dar 2x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes o que está aí em cima vai nos dar 2x à quarta menos mais 6x ao quadrado. Aí eu vou trocar o sinal, né, dessas coisas e vou fazer a soma. Isso daqui vai cancelar. Aqui eu vou ter menos 9x ao quadrado e tem ali o menos 2, né? Beleza? E agora vamos lá. Termo de maior grau, menos 9x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai nos dar menos 9. Menos 9 vezes o que está aqui vai dar menos 9x ao quadrado menos 27, né? Não é isso? E aí eu vou trocar o sinal e vou somar isso aqui agora. Aí esse cara vai cancelar com esse e aqui vai nos dar 25. Então veja que desse outro modo também a gente tem como resposta aí, ó, que o resto é o 25, certo? E o nosso quociente é o 2x ao quadrado menos 9. Beleza? Então a gente calculou o quociente e o resto de duas maneiras diferentes aí. Quer dizer, não é bem duas maneiras diferentes, né? É que numa maneira a gente olha realmente para os polinômios e da outra forma a gente olha apenas para os coeficientes, né? Só que aí ao olhar só para os coeficientes a gente tem que ter esses cuidados que eu estava comentando, né? De, por exemplo, no polinômio não aparece a potência x ao cubo, então, ó, tem que ter o cuidado de botar um zero aqui, né? A potência 1 do x também não aparece, tem que ter o cuidado de colocar o zero aqui. Nesse polinômio aqui, o x também não aparece, tem que ter o cuidado de colocar o zero aqui. Tá certo? Porque tem que aparecer todos os coeficientes. Beleza? E outra coisa que tem que ter cuidado também, outra coisa que tem que ter cuidado também é que quando a gente pula, né, uma coisinha como essa daqui, ó, a gente tem que ter o cuidado de colocar o zero aqui. Beleza? Então, tendo esses cuidados aí, essa é uma outra forma de a gente calcular o quociente e o resto olhando apenas para os coeficientes. Beleza? Então, a meu ver, do meu ponto de vista, eu continuo preferindo fazer do método anterior,
né, fazer desse jeito, porque aí eu não preciso ter aqueles cuidados que eu preciso ter aqui. Concordam? Que pode ser melhor? Sim, professor. Bom, então, aqui ele só vai fazer mais divisões, né? Usando esse procedimento aqui, aí ele vai fazer essa outra divisão, beleza? Aí depois vocês deem uma olhada. Vou fazer isso, certo? E aí depois a gente entra em exercícios e tal, e depois eu vou indicar alguns exercícios daqui para que vocês façam, certo? Mas, de todo modo, peguem já esses exercícios resolvidos, ó, esses que já têm solução, e estudem esses caras, certo? Não vacilem, porque a próxima prova pode não ser tão tranquila quanto foi a primeira. E não porque eu vá aumentar o nível de dificuldade da prova, mas é porque os assuntos em si já são naturalmente mais trabalhosos, mais complicados. Beleza? Professor, quando é a próxima prova? Se eu não me engano, a próxima prova é dia 14 do mês que vem. Ainda. Então vocês ainda têm mais ou menos 3 semanas para a prova. Só que a gente já tem, ó, o capítulo de funções afins, função afim, função quadrática, função modular. A gente vai ter esse de polinômios, né? Certo? E a gente vai ter ainda função exponencial e logarítmica. Então, ó, função afim, quadrática, modular, polinomiais, exponenciais e logarítmicas. Isso já está nos indicando que a nossa próxima prova vai ter no mínimo 6 questões. E a prova objetiva, no mínimo 12. Beleza? Diga beleza não, né? Beleza não, mas tamo aí. Mas eu tô advertindo, vão estudando. Se deixar para cima, eu não me responsabilizo pela catástrofe que pode ser. Bom, eu acho que deixei todo mundo meio assustado agora, né? Mas, enfim, vamos lá, ó. Próximo tópico aqui da questão de polinômios é o caso particular em que a gente divide um polinômio por um polinômio de grau 1, certo? Dividir polinômio por um polinômio de grau 1, em tese, não tem nenhuma diferença com relação a você dividir um polinômio de certo grau por um outro de um grau maior do que 1 também, certo? Não tem nenhuma diferença. Aqui, inclusive, ele fez a divisão, né, entre esse polinômio e esse daqui. E ao fazer a divisão, a gente encontra aqui esse quociente e esse resto, tá certo? Então, por que que ele fez uma seção específica para a divisão por binômio de grau, primeiro grau? Por causa do seguinte, ó, quando o divisor tem grau 1, o resto sempre será um cara de grau 0, né? Porque lembram que quando a gente faz a divisão, né, de um polinômio f, quando eu faço a divisão de um polinômio f por um polinômio g, eu vou ter aqui um certo quociente mais um resto, onde o grau do resto tem que ser menor do que o grau do polinômio g, né? Se o polinômio g, o divisor, tem grau 1, como o resto o grau dele é maior ou igual a zero e vai ter que ser menor do que o de g, então o resto vai ter que ser maior ou igual a zero e menor do que 1. Só que esse resto é um número inteiro, né? Então ele tem que ser zero, né? Certo? E se o grau dele é zero, significa dizer que o nosso polinômio
resto, ele é apenas um número, né? Que eu vou chamar de Rzinho. Beleza? Ele vai ser um número. Tranquilo? Como é o caso aqui, ó. Como eu dividi por x menos 4, eu sei que no resto o resultado vai ser um número. Certo? Tá, beleza. Mas e daí, né? Então, vamos lá. Então, teorema do resto. Se eu pegar um polinômio f e dividir por um polinômio da forma x menos a, então o resto da divisão ele vai ser igual ao valor do nosso polinômio f calculado em a, certo? Como assim? Aí vamos voltar nesse exemplo aqui, ó, que ele fez. Por exemplo, eu dividi aqui por x menos 4, certo? E o resto deu 31. Agora veja só a seguinte coisa, ó. Se eu pegar o polinômio f de x igual a 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 4x menos 1, e se eu calcular f aplicado em 4, isso vai dar o quê? Então, f aplicado em 4 vai nos dar 2 vezes 4 ao cubo menos 7 vezes 4 ao quadrado mais 4 vezes 4 menos 1. O que nos dá 2 vezes 4 ao cubo vai dar o quê? 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Certo? 64 menos 7 vezes 4 ao quadrado, 16, mais 4 vezes 4 aqui, 16, menos 1. Aqui vai nos dar 128, menos 16 vezes 7 vai dar 70 mais 42, né? 7 vezes 6, 42, não é isso? Não é? Então, ó, quando eu faço 7 vezes 16 é a mesma coisa que 7 vezes 10 mais 6, né? Que vai dar 70 mais 7 vezes 6, 42. E isso vai nos dar, então, 112, né? E aí, mais 16 menos 1. Falar nisso, vocês costumam pensar nesse tipo de multiplicação dessa forma como eu escrevi aqui? Normalmente, sim. Eu de cabeça, minha cabeça só funciona tentando fazer isso, né? Eu não sei quanto a vocês, mas na minha cabeça, quando eu estou fazendo esse tipo de conta, eu estou fazendo exatamente isso daqui, ó. Ajuda, né? Não vou mentir que também comigo. Então vamos lá, a gente tem aí 128 menos 112. 128 menos 112 vai dar quanto? 16, né? Vai ficar 16 mais 16 menos 1. 16 mais 16, 32. 32 menos 1, 31. Olha aí. Então, ó, quando você calcula aqui a divisão do polinômio por x menos 4 e obtém como resto o número 31 aqui, e o fato desse 31 ser justamente igual ao polinômio calculado em x igual a 4, isso não é uma coincidência, tá certo? Não é uma coincidência. E é justamente isso o que o teorema do resto nos traz. Beleza? Se você Então, dividir um... professor, Diga. se eu efetuar uma divisão de um polinômio por um outro polinômio de grau 1 e o resultado do resto for zero, então quer dizer que o valor do A é uma das raízes do polinômio? Vai ser exatamente isso. Inclusive, depois desse teorema aqui, o que vem é o quê? O teorema do D'Alembert, que diz o quê? Um polinômio f é
divisível por x menos a se e somente se a é raiz do polinômio f. Por causa dessa equivalência aqui, ó. E o teorema do resto nos diz que o resto da divisão é justamente f de a. Tá certo? Tranquilo? Tá certo. Então, ó, o que é que o teorema do resto nos diz? Que f de x, se eu dividir ele por x menos a gente vai ter um quociente q de x aqui e um certo r de resto. Não é? Quer dizer, na verdade, assim, o algoritmo da divisão, né? O teorema da divisão nos diz que f pode ser escrito desse jeito, né? Se eu dividir f por x menos a, tranquilo? Só que aí o que acontece? Ó, se você faz f de a vai ser o quê? Vai ser q de a vezes a menos a mais r, né? E aí esse pedaço aqui, ó, dá zero. O que é que fica? F de a igual a r. Beleza? Então, o resto na divisão de f por x menos a é justamente o valor de f em a. Tá certo? Então, uma consequência desse teorema do resto é que a gente pode sempre escrever isso daqui, ó. F de x é igual a q de x vezes x menos a mais f de a. Beleza? Ou ainda, f de x menos f de a, isso daqui sempre pode ser escrito como sendo q de x vezes x menos a, onde q de x é o quociente da divisão. Tá certo? Beleza? Beleza. Isso está nos dizendo ainda a seguinte coisa, ó, essa diferença ela sempre é divisível por x menos a. Sempre. Então, ó, se eu pegar o exemplo anterior aqui, se eu pegar esse polinômio e dele eu subtrair o 31, né, que é o f do 4, se eu fizer esse polinômio menos 31, eu vou obter o polinômio 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 4x menos 32, né? Não é isso? E aí, quando eu fizer a divisão desse novo polinômio por esse daqui, a divisão vai ser exata. Certo? E isso não é uma coincidência, porque isso daqui sempre é verdade, ó. Certo? F de x menos f de a sempre será divisível por x menos a. Beleza? É uma outra coisa que dá para a gente tirar do teorema do resto. E essa continha que eu fiz aí, ela é justamente a demonstração do teorema do resto. Olha aqui, ó. Certo? Quando você pegar o polinômio f e dividir por x menos a, você vai ter um certo quociente e um resto. Beleza? E aí, quando você calcula f de a, esse pedaço aqui todo vai dar zero e f de a vai dar justamente o resto. Beleza? E alguém pode estar se perguntando, tá, e de que serve isso? Bom, isso pode ser útil, por exemplo, no seguinte caso. Digamos que você está querendo calcular justamente quem é f do 4 neste polinômio aqui. É claro que você pode fazer isso, da forma como a gente fez aqui, né? Sair fazendo as continhas e tal, até chegar no resultado 31. Não é isso? Mas você pode fazer também do jeito que ele fez aqui, ó. Porque pode ser que as contas sejam mais simples de fazer. Como, por exemplo, pegar esse polinômio e dividir por x menos 4,
você vai ter resto 31, e aí esse resto 31 aqui, ele é justamente o valor desse polinômio aqui, substituindo x por 4. Então, talvez, eu não sei vocês, mas talvez seja mais fácil fazer as contas que aparecem aqui do que fazer todas essas contas aqui. Isso do ponto de vista de quem vai fazer a conta na mão, sabe? Com lápis e papel. E não usando calculadora, né? Se você for usar calculadora, é claro que é melhor fazer desse jeito que está na tela aí, né? Aqui você está com a calculadora na mão, então pronto. Beleza? Mas, fora isso, talvez seja uma boa a gente fazer a divisão dos polinômios para obter o valor do polinômio no 3. Então, por exemplo, aqui, ó, considere este polinômio, certo? E aí, digamos que você quer calcular quem é f de 3. Se você for fazer as contas todas, né? F de 3, basta fazer essa continha aqui, que você vai obter 443. Mas você pode também calcular f de 3 fazendo o quê? Dividindo esse polinômio por x menos 3. Tá certo? Que aí o resto vai ser um número e o número vai ser esse. Beleza? Tranquilo? E nesse caso aqui, ó, se você quiser saber qual é o resto da divisão deste polinômio por esse aqui, você poderia fazer o quê? Dividir esse polinômio por esse, né, e obter um certo resto. Mas, nesse exemplo aqui, é mais fácil você substituir o x por menos 3 e fazer as contas que aparecem aqui para obter o resto igual a 25. Tá certo? Até porque resolver x mais 3 elevado a 7 deve dar um trabalho. Exatamente. Certo? E outra coisa aqui, ó, por que aqui está calculado em f de menos 3? Porque aqui está um sinal de mais, né? O x mais 3 é igual a x menos 3. E note que no teorema do resto, ó, você está dividindo o seu polinômio por x menos a. Então, se aparecer, por exemplo, x mais 5, é porque o seu a está valendo quanto? Menos 5. Menos 5. E assim por diante, certo? É por isso que aqui... Cadê? É por isso que aqui ele fez f de menos 3. Compreende isso? Bom, uma consequência do teorema do resto é esse teorema que deve ser conhecido de alguns de vocês, que é o teorema de D'Alembert, beleza? Que está dizendo o quê? Que um polinômio f ele vai ser divisível por x menos a se for verdade que a é uma raiz do polinômio f. E por que isso é verdade? Porque, bom, pelo teorema do resto, o resto da divisão é igual a f de a. Beleza? Então, o que acontece? Se a divisão for exata, né, se f for divisível por x menos a, então é porque o resto vai ser igual a zero. Mas se r é igual a zero, então f de a é zero. E, portanto, a é uma raiz de f. Não é isso? Sim, professor. E, por outro lado, se a é raiz de f, então f de a é igual a zero, e como r é igual a f de a, então o resto é zero. E se o resto é zero, então a divisão de f por x menos a é uma divisão exata. Ou seja, f é divisível por x menos a. Tá certo? Simples assim. Certo, professor. Então, se você quiser saber, nesse exemplo aqui, ó, se você quer saber se esse polinômio é divisível por x menos 1, basta fazer o quê? Calcular quem é f de 1. Se f de 1 for igual a zero, que é o caso, então f é divisível por x menos 1.
Sim ou não? Sim, professor. Então, prosseguindo. Aqui tem mais exemplos. Aqui o que ele está querendo? Ele está querendo que você determine um valor para A, de modo que este polinômio aqui seja divisível por x menos 5. Beleza? Então, como é que você vai fazer isso? Se você quer que ele seja divisível por x menos 5, então basta que f de 5 seja zero, certo? Mas para f de 5 ser igual a zero, aí você vai substituir, né? Quem é f de 5? Aí f de 5 vai ser tudo isso aqui, que depois de fazendo o mundaréu de contas, você chega nisso aqui, ó. Certo? Então, f de 5 é igual a isso aqui. E aí, como você quer que f de 5 seja igual a zero, então basta que a seja igual a 135 dividido por 45, que é igual a 3. Beleza? Sim ou não? Bom, agora a gente vai passar para um algoritmo, que é o dispositivo prático do Brioche-Ruffini, que talvez seja conhecido de alguns de vocês também, certo? Que é um algoritmo voltado para você fazer a divisão de um polinômio f por um polinômio g dessa forma aqui, certo? Se eu quiser dividir um polinômio f por x menos a, existe uma forma mais simples ainda de a gente fazer a divisão, certo? E aí é o que vai ser ensinado nesse algoritmo aqui. Mas antes de fazer a demonstração, né, do algoritmo, fazer a dedução dele, deixa eu explicar num exemplo como é que ele funciona. E aí depois a gente parte para justificar, né? Por que que é desse jeito que a gente faz. Tá certo? Então vou pegar aqui o polinômio. Eu vou pegar esse polinômio aqui, ó. O 2x à quarta menos 7x quadrado mais 3x menos 1. Então vou botar aqui 2. Deixa eu anotar e depois eu volto para a tela, certo? Vai ser 2, 0 menos 7, 0, 3, 7, 7, 0, 7, 3, menos 1. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu devo dizer com relação ao Brioche-Ruffini é que para aqueles que viram isso na escola, no colégio, né, podem estar mais acostumados a colocar o 3 do lado de cá. Mas isso não vai fazer a menor diferença, certo? Se você está colocando ele do lado de cá ou do lado de cá, isso não importa. O que é que vocês preferem aí? Quem viu Brioche-Ruffini no colégio está mais acostumado a ver esse número 3 aí do lado esquerdo ou direito? Alguém viu Brioche-Ruffini no colégio? Eu, pelo menos, não. Alguém viu? Eu já vi. E quando você viu, Williane, era do lado esquerdo ou do lado direito? Direito. Então vamos deixar assim, né? Do lado direito mesmo. É porque eu, particularmente, quando estudei, eu vi do lado esquerdo. Mas isso, como eu falei, não tem a menor diferença, certo? Como é que funciona então o algoritmo? A ideia é a seguinte, ó.
Primeiro, de onde vieram esses caras aqui? Esses são os coeficientes do polinômio 2x à quarta menos 7x quadrado mais 3x menos 1, certo? Todos os coeficientes. Inclusive, é por isso que está aparecendo esse zero aqui, ó. Porque no nosso polinômio não aparece o x ao cubo, né? Então, o coeficiente dele é zero. E de onde vem esse número 3 aqui? Esse número 3, ele vem do x menos 3, beleza? Tranquilo? Esse é o nosso azinho aqui, ó. Quando eu estou dividindo por x menos a, o valor do a é o que aparece aqui, tá certo? E aí como é que funciona o algoritmo? Você vai pegar e repetir esse primeiro número, 2, e para calcular o próximo número, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse cara aqui, multiplicar por esse, certo? Multiplicar. E o resultado você vai somar com esse e anotar o resultado aqui. Beleza? Então, o que vai aparecer aqui, é justamente quem? 2 vezes 3 mais 0, certo? Que no nosso caso aqui vai dar quanto? 6. 6. E aí, para calcular o próximo número aqui, a mesma coisa. Você vai multiplicar esses dois, certo? Multiplica esses dois, pega esse resultado e soma com esse número, e o resultado coloca aqui. Certo? É sempre esse o algoritmo. Multiplica, soma e bota o resultado embaixo. Beleza? Então isso vai nos dar o quê? Menos 11. Como é? Opa, 11, desculpa. Isso, exatamente. Certo? Porque vai ser, ó, 3 vezes 6 menos 7. 18 menos 7, 11. Certo? Próximo número aqui. Mesma coisa. 3 vezes 11 mais 3. Que vai ser igual ao quê? A 36. Certo? O próximo número aqui. 36 vezes 3, que é igual ao quê? 108. 3 vezes 36, 3 vezes 30 mais 6, que é 90 mais 18. 108, né? Aí vou fazer 108 e somar com esse. E aí vai ficar 107. Beleza? Pronto. E a sua divisão acabou. E aí, no algoritmo do Brioche-Ruffini, o que acontece? Esse último carinha que aparece aqui, ó, ele é o resto. E esse polinômio aqui, quer dizer, esses números, eles são os coeficientes do quociente. Tá certo? No nosso caso aqui, então, o que vai ser o quociente? Aqui, ó, corresponde ao cara de grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Então, quem é o quociente aqui? Quem é o quociente? 2x ao cubo 2x ao cubo mais 6x quadrado 6x ao quadrado mais mais 11x mais 36. Esse é o nosso quociente. E esse 107 é o resto. Tá certo? Compreenderam como que funciona o algoritmo? Vamos fazer mais um exemplo, né? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer aqui, sei lá. Digamos que eu quero dividir x à quinta menos 30x à quarta mais
10x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x mais 9. Aí eu quero dividir esse polinômio por x menos 2. Tá certo? Aí como é que a gente vai fazer? Para esse caso, aí eu não vou fazer a divisão do jeito antigo, né? Porque aí daria conta que só desgrama aqui, né? Daria conta para dedéu. Mas aí tem o algoritmo do Briot-Ruffini para nos salvar. Então o que é que eu vou fazer? Vamos anotar todos os coeficientes desse polinômio aqui, que são quais? Então 5, menos 30, 10, menos 2, 3 e 9. Não é isso? Isso. Pronto. Agora eu vou colocar aqui o número 2, né? E vamos aplicar o algoritmo. Então, como é que vai ficar? Esse primeiro aqui eu vou repetir, certo? Vamos repetir esse cara. E aí vamos calcular esse cara, depois esse, depois daqui, certo? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa conta? Quem é esse carinha aqui? Ele vai ser 2 vezes 5 menos 30, né? Que eu vou multiplicar, depois somar e colocar o resultado aqui embaixo. Beleza? Sim ou não? Então vai ficar 10 menos 30 menos 20. Agora vamos calcular o próximo aqui. Vai ser 2 vezes menos 20 mais 10, né? 2 vezes menos 20 vai dar menos 40 mais 10 vai dar menos 30. O próximo vai ser menos 30 vezes 2 vai dar menos 60. Menos 60 com menos 2 vai dar menos 62. Próximo número aqui. Menos 62 vezes 2 vai dar menos o quê? 124. Menos 124. Menos 124 mais 3 vai dar menos 121. Menos 121 vezes 2 vai dar menos 242. Menos 242 mais 9 vai ser igual a quanto? Menos 233, né? Olha isso. Menos 233. Não é isso? Então, menos 233. Beleza? Então, quem é o quociente? O quociente vai ser o quê? Então, ó, esse último aqui ele é o resto. E esses aqui são os coeficientes do nosso polinômio. Então, vai ser, ó, aqui tem grau 0, 1, 2, 3, 4. Então, o nosso polinômio é 5x à quarta menos 20x ao cubo menos 30x ao quadrado menos 62x menos 121. Certo? E o nosso resto é igual a menos 233. Tranquilo? Acho que o algoritmo já entenderam, né? Como é que ele funciona? Sim ou não? Sim, professor. Pronto, então agora vamos ver por que que ele é desse jeito, né? A descrição do algoritmo está aqui, ó, inclusive. Olha como é que a gente faz, como é que faz ele, ó. Você pega o quê, ó? O primeiro carinha, ó, você apenas repete, certo? Você apenas repete. E aí, para calcular o próximo, você faz o quê? Você faz esse cara, multiplica por A e soma com esse daqui e coloca o resultado aqui embaixo. Certo?
Beleza? Inclusive, do jeito que o livro está colocando, ficou até melhor do que o que eu estava indicando, né? Que era assim, para calcular esse carinha aqui, a gente vai fazer o quê? Pegar esse cara, multiplicar por esse e somar com esse para obter esse resultado aqui, né? Eu estava fazendo as setas assim, né? Esse cara vezes esse somado com esse e o resultado aqui, né? Vai ser a mesma coisa, né? Beleza? Ó a descrição do algoritmo aí, ó. Então, para calcular esse cara aqui, como é que você faz? Você vai pegar esse daqui, multiplicar por A e somar com isso daqui para colocar o resultado aqui, ó. Certo? Bom, mas vamos lá, ó. Então, vamos fazer a descrição aí do algoritmo. Qual é a ideia? Eu vou pegar, então, um polinômio f dado desse jeito. Eu vou escrever ele aqui. Vamos lá, eu tenho aqui o polinômio f de x como sendo a0, x elevado a n, mais a1, x elevado a n menos 1, mais a2, x ao quadrado, mais, reticências, a n menos 1, x, mais a n. E eu vou dividir por um polinômio g de x igual a x menos a. Certo? Então, ó, pelo algoritmo pelo teorema lá da divisão, a gente sabe que eu vou poder escrever este polinômio como sendo um certo quociente q de x, né, vezes o x menos a e mais um certo resto. Beleza? Então, qual é a ideia? Ó? F de x é igual a q de x vezes x menos a mais um certo número, né? Aqui vai ser um número porque o divisor, né, tem grau 1, então o resto tem grau 0, certo? Aí o que a gente vai fazer? Faça o nosso quociente como sendo um polinômio da forma q0 vezes x elevado a n menos 1 mais q1 vezes x elevado a n menos 2 mais q2 x elevado a n menos 3 e assim por diante. Tá certo? Sim ou não? Sim. É o que o livro está fazendo aqui, ó. Então, o quociente, em primeiro lugar, né? Por que o quociente é um polinômio de grau 1? De grau n menos 1? Porque como estou dividindo o polinômio f por um polinômio g de grau 1, ele vai reduzir o grau do polinômio f em 1. Exatamente, certo? Porque, ó, quando eu fizer o grau desse cara mais o grau desse cara, tem que ser igual ao grau desse aqui. Porque lembram que o grau de um produto é a soma dos graus? Então, esse tem grau 1 e esse tem grau n. Então, esse daqui vai ter que ter grau n menos 1, certo? Beleza? Beleza. E aí vamos fazer essa conta. Ó. O que vai nos dar o nosso polinômio q vezes o polinômio x menos a? Então, quando eu fizer esse cara aí multiplicar por x menos a, deixa eu escrever ele aqui. Vamos fazer essa multiplicação. Multiplicar ele por x menos a. O que é que vai dar? Primeiro, vou multiplicar todo mundo por x, certo? E aí vai dar o quê? Vai dar q0 x elevado a n mais q1 x elevado a n menos 1 mais q2 vezes x elevado a n menos 2 mais
Q elevado a n menos 1 vezes x, né? Multiplicando por x, certo? Certo. E agora eu vou multiplicar tudo por menos a. Aí vai ficar assim, ó. Menos o quê? Vai ficar menos Q0. Vai ficar assim. Menos Q0 vezes a vezes x elevado a n menos 1. Menos Q1 vezes a vezes x elevado a n menos 2, né? Lembra que eu estou multiplicando esse cara, esses carinhas aqui, ó, por a, certo? É isso? Vai aparecer o que mais? Menos Q2 vezes a vezes x elevado a n menos 3, que é esse daqui, e assim por diante. Até chegar em a, ou em Qn menos 1 vezes a, não é isso? Isso. Agora note que existem termos aqui que têm o mesmo grau, ó. Tem esse cara aqui que tem grau n-1, esse daqui também, não é? Então a gente vai colocar esses caras em evidência. E é o que que a gente vai ter, ó. Primeiro, esse daqui não aparece nenhuma potência n aqui, né? Então ele vai ficar. Ele vai ser Q0 vezes x elevado a n mais... O que é que está multiplicando x elevado a n menos 1? Tem Q1 e menos Q0 vezes a, né? Então vai ter aqui, ó. Q1 menos Q0 vezes a. Isso está multiplicando x elevado a n menos 1. Quem é que está multiplicando x elevado a n menos 2? Tem o Q2 e o menos Q1 vezes a, né? Então vai ficar aqui, ó. Q2 menos Q1 vezes a. Certo? Tranquilo? Entenderam qual é o padrão? Quem é que está multiplicando x elevado a n menos 3? Quem é que está multiplicando x elevado a n menos 3? O Q2... Desculpe, né? Peraí. Eu viajei aqui. Q3. Ah, peraí. É porque o Q3 eu não botei aqui, né? Mas o que que teria aqui? Quem seria o Q3? Q3 vezes x elevado a n menos 3. Isso. Vamos acrescentar ele aqui só para poder fazer mais um passo do raciocínio aqui, né? Ixi, peraí. Nós teríamos aqui, ó, mais Q3x elevado a n menos 3, né? E aí, o que que a gente teria aqui? Eu teria Q3 menos o Q2 vezes A. E assim por diante, beleza? Até chegar no termo constante, que é o quê? Quem que é o termo constante? É o menos que n menos 1 vezes a. Isso. Até chegar em mais menos Qn menos 1 vezes A. Certo? Certo. Pronto. Aí o que que acontece? Ó, quando você faz essa multiplicação, quando a gente faz essa multiplicação aqui, o resultado tem que ser quem? Tem que ser o nosso polinômio f, né? E ó, esse cara vezes esse, mais um resto, tem que ser igual a esse, né? Então, vamos colocar aqui ainda, ó, que está faltando somar o resto, né? Vou botar aqui mais... Aqui está o Q vezes o nosso polinômio x menos a, e ainda tem mais um r aqui, que é o nosso resto, né? Então, nisso tudo que eu estou fazendo aqui, ainda tem um resto sendo somado aqui, né? Então, aqui, na verdade, ó, o termo constante vai ser r menos qn menos 1 vezes a, né? Beleza? E aí, o que que acontece? Ó, esse polinômio, ele tem que ser igual ao polinômio f. Então, o que acontece?
o coeficiente de x elevado a n aqui tem que ser igual a o coeficiente de x elevado a n aqui. Então, o que a gente tem? Nós vamos ter aí, ó, que o Q0 ele é igual a zero, não é isso? E o que mais? Esse coeficiente aqui, Tem que ser igual a 1. ele vai ter que ser igual a 1. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Deixa eu colocar assim, ó. A0 é igual a Q0. A1 é igual a Q1 menos Q0 vezes A. Quem que vai ser o A2? Vai ser o Q2 menos Q1 vezes A, e assim por diante, certo? Até chegar em AN igual ao quê? A Igual a QN menos QN menos 1 vezes A, tá certo? Então, a gente tem essas relações aqui. Aliás, o AN não, né? Eu viajei aqui. O AN, ele é o termo constante, né? É o AN menos 1. Desculpe, o AN menos 1. Ele é o coeficiente do x, que seria o Qn menos 2 menos Qn menos 1 vezes Qn menos... O AN menos 1... Espera que eu buguei aqui agora. O AN menos 1 coeficiente do x. Quem que seria o coeficiente do x aqui, né? Coeficiente do x... Professor. Diga. Não, pera aí. Eu buguei também agora. Ah, não, tá. É porque aqui não é, aqui é n menos 3. Porque, ó, o índice aqui corresponde ao que está aqui, né? E esse daqui é um índice menor, né? Uma unidade menor, né? No caso, é a n-1 igual a qn-1 menos qn-2. É isso mesmo. Eu que estava viajando aqui agora. Pronto. E aí o AN, que é o termo constante, ele vai ser o nosso Vai ser o R. QN menos QN. Desculpe, aqui vai ser o R menos QN menos 1 vezes A. Certo? Porque o termo constante aqui, ó, é esse, e o termo constante no nosso polinômio f é o AN. Daí o que acontece, ó? No Briot-Ruffin, o que a gente está querendo calcular é justamente os coeficientes do quociente, né? E calcular o resto também, né? Porque esses números que estão aqui, ó, eles já são conhecidos. E esse daqui também é conhecido. Beleza? E aí, se a gente escrever assim, ó. Se isolar os coeficientes. Isso. Aí a gente vai ter quem, ó? Quem vai ser o primeiro coeficiente do quociente? Vai ser o primeiro coeficiente do nosso polinômio. É por isso que a gente repete. Pega no polinômio, ó, o primeiro coeficiente aqui do polinômio, ele é justamente o primeiro coeficiente do quociente, tá certo? Porque a gente tem isso aqui, ó. Q0 é igual a zero. Aí quem vai ser o Q1? Q1 vai ser igual, então, a... Q1 vai ser igual a A1 mais Q0 vezes A. Certo? E aí, como esse cara aqui a gente já tem, então veja só, eu obtenho o primeiro coeficiente do quociente, e aí uso esse primeiro coeficiente do quociente para calcular quem é o segundo, fazendo essa conta. E aí, para calcular o próximo coeficiente do nosso quociente, eu vou fazer qual conta? Eu vou usar o anterior para fazer a conta. Não é isso? Porque aqui, ó,
dessa equação aqui, a gente tem isso, né? E assim por diante, beleza? Então, quando eu quiser calcular quem é o coeficiente Qn menos 1, eu vou usar o An menos 1 mais Qn menos 2 vezes A. Eu uso o coeficiente anterior do quociente para calcular o próximo. E o nosso resto, ele vai ser justamente o quê? O An mais Qn menos 1 vezes A. Tá certo? Sim ou não? E aí é por isso que no dispositivo aparece essas coisinhas aqui, ó. Tá certo? Então aqui, ó, aparece todos os coeficientes do nosso quociente e o último termo aqui, ele é o resto. Beleza? Beleza. Ó, tem uma pessoa da turma que já tentou entrar 2 vezes na aula hoje e eu neguei as 2 vezes. Por que que eu estou negando? Porque chegou depois do horário. Qual horário? Por enquanto, 1h30. 1h30. Pronto, então teve uma pessoa que ainda conseguiu entrar porque era 1h29. Aí entrou. Mas passou de 1h30, se tiver que negar, eu nego como eu neguei 2 vezes agora. Não importa quem seja, certo? Se por alguma razão for entrar muito atrasado, for entrar depois de 1h30, mande mensagem para mim avisando e justificando por que que vai atrasar. Que aí eu posso liberar. Agora, sem aviso, eu nego mesmo, certo? Professor, mas a gente nem com o e-mail institucional está conseguindo entrar, eu acho. Então, mas o que foi que eu falei? Se você conseguir entrar automaticamente, usando e-mail institucional, como algumas pessoas conseguem, eu não sei por que não é todo mundo que consegue, depois eu vou fazer aquele esquema lá do convite, né, por e-mail, que aí resolve o problema, né? Eu vou fazer isso depois. Mas enquanto eu estiver tendo que autorizar, eu só autorizo até 1h30. Certo? Bom, então, seguindo aqui, esse é um exemplo que a gente já fez, certo? A gente já fez essa conta aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pronto, ela está aqui, ó. A gente já resolveu este exemplo do livro. E aí no restante é mais exemplos e tal. Acho que todos entenderam aí o algoritmo do Brioche-Ruffini, né? E todos entenderam, imagino, que todos entenderam um pouco de o porquê, né, que esse algoritmo funciona, né? E de onde ele vem, né? Sim, professor. Pronto, então vamos a mais algumas coisas aqui com relação a polinômios, que é o seguinte. No Brioche-Ruffini, a gente estava dividindo pelo polinômio x menos a, né? Mas pode ser que o polínômio de grau 1 não seja da forma x menos a. Pode ser que ele seja da forma bx menos a. E aí como é que você faria o Brioche-Ruffini? Como é que faria isso? É só observar que isso que está aqui é igual a isso aqui. Tá certo? Sim ou não? Sim, professor. Então, é só você fazer a divisão do polinômio f por x menos a sobre b, que você vai obter um certo quociente Q'. Beleza? E aí depois, o que é que você faz?
você divide esse quociente que você encontrou por b. Tá certo? O que quer dizer com isso? Ó, por exemplo, digamos que você quer dividir esse polinômio aqui, ó, sei lá, x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x mais 2. Eu quero dividir por 2x menos 4. Vou botar 2x menos 3 para fazer umas continhas com fração aqui, certo? Então, pelo algoritmo do Briot-Ruffini, para a gente aplicar ele, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar, então, o nosso polinômio, pegar os coeficientes aqui, e vou usar Ruffini para dividir por isso daqui, ó. Porque esse polinômio ele é a mesma coisa que 2 vezes x menos 3 meios, certo? Então, eu vou dividir por esse aqui, ó. Beleza? Aí eu vou calcular um certo quociente aqui. E aí depois eu pego esse quociente e divido por 2. Beleza? Beleza. Então vamos lá, ó. O que vai ficar? Esse primeiro número a gente só repete. Aí eu vou pegar 1, multiplicar por 3 meios e vou somar com 5. Então vai ficar 3 meios menos 5 vai dar igual a 3 menos 10 sobre 2, que é igual a menos 7 meios. Então aqui menos 7 sobre 2. Beleza? Agora repetir. Esse cara vezes esse mais esse. Então vai ficar 3 meios vezes menos 7 meios mais 7. O que vai dar aqui? Vai dar menos 21 quartos mais 7, que é igual a menos 21 mais 28 quartos, que é igual a 7 quartos, né? Não é isso? Isso. 7 quartos. Agora, 7 quartos vezes 3 meios, depois somar com 2, né? Que é esse, vezes esse, mais esse. Então, isso vai nos dar o quê? 21 oitavos mais 2, que é igual a 21 mais 16 oitavos, que é igual a 37 oitavos. Ops, 37 oitavos. Não é isso? Isso, professor. Pronto. Então, quem vai ser o nosso quociente? Então, ó, esse daqui é um certo quociente Q', que é o quociente da divisão por x menos 3 meios. Certo? Só que a gente quer o quociente da divisão por 2x menos 3. Então, você pega o quê? O nosso quociente, ele vai ser o quociente Q' dividido por quem? Pelo b, que é o 2 aqui, né? Certo? Então, quem que vai ser o quociente? Vai ser menos 7 quartos x. Peraí, menos 7 x ao cubo. É isso, professor mesmo. Menos 7,5, não, professor? Menos 7 meios. X ao... Peraí, tô achando estranho um negócio aqui. É 7 quartos, né? Oh, pera, é porque eu apaguei, o número 1 apagou aqui sem querer e eu tava começando desse. Tava achando estranho que tava dando grau 1. Vamos lá. X ao quadrado menos 7 quartos x. Professor, Oi. x ao quadrado sobre 2, não? É, verdade.
sobre 2, porque a gente está dividindo o que está aqui, a gente está dividindo por 2. Verdade. E que mais aqui? Mais 7 oitavos. E só, né? E o resto é igual ao quê? E o resto é isso aqui mesmo. Já tava na dúvida se dividir ou não. É, olha só no livro aqui, ó. Tá vendo que o resto não muda? O resto continua sendo o mesmo, ó. E o outro, o quociente, a gente tem que fazer divisão por causa disso aqui, ó. Né? Se você tem a relação aí, ó, de que o nosso Q' que a gente obtém, ele é o B vezes o quociente Q, então o nosso quociente que a gente procura, ele é o quociente que a gente encontrou dividido por B. Certo? Certo. Sim ou não? Então é por isso. Então o resto é o nosso 37 oitavos e o quociente é este aqui, certo? Na divisão do nosso polinômio por 2x menos 3. Compreenderam o que é que o livro trata nisso que ele está chamando aqui de generalização? Sim, professor. Ou seja, você pode, né, fazer a divisão de A por B, usar a Briot-Ruffini, e aí no final você pega o quociente que você encontrou e divide por B. É o que ele está falando aqui, né, nesses passos aqui, né? Certo? Simples, né? Então, não é uma generalização, assim, que você diz, nossa, que generalização. Mas aí vamos lá, ó. Um próximo teoreminha aqui, que é interessante. Ele já até caiu em prova. Não que vá cair na de vocês, né? Porque eu vou fazer ele agora, né? Vamos lá. Qual é a ideia, ó? Se você tiver um polinômio f, que você sabe que ele é divisível por x menos a e também por x menos b, onde a e b são diferentes, então este polinômio ele é divisível pelo produto de x menos a por x menos b. E por que isso vai ser verdade? Vamos fazer a demonstração por aqui mesmo, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer a divisão do polinômio f por x menos a. Qual é o nosso objetivo? Provar que o resto da divisão vai ser igual a zero, né? Já que eu quero mostrar que é divisível. Sim, professor. Então, vamos lá. Se eu estou dividindo f por x menos a, então eu sei que o nosso resto vai ter que ser um cara que pode ter até grau 1, não é? Isso. Desse modo, o que acontece? O nosso polinômio f, eu posso escrever ele como sendo um certo quociente vezes x menos a vezes x menos b mais o resto. Beleza? Daí o que acontece? Ó? F de A você sabe que é igual a zero. Por quê? Porque como f é divisível por x menos a, pelo teorema de D'Alembert, a é raiz de f. Então f de A é zero, certo? Só que quando eu faço f de A, eu vou ter aqui c vezes a mais d, e todo esse pedaço aqui é igual a zero, porque esse pedacinho aqui zera, né, quando x é igual a a. Beleza? Então, f de A é igual a zero, esse pedaço é igual a zero, ou seja, c vezes a mais d é igual a zero. Né? A mesma coisa com b. F de b eu sei que é igual a zero, porque o polinômio é divisível por x menos a. E do outro lado aqui, não é? Do outro lado aqui, esse termo também é zero, porque ele zera aqui, ó, quando x é igual a b. E aí eu vou ter esse carinha aqui igual a zero, tá aqui. Certo? Então a gente tem essas duas equações aqui. E aí quando a gente vai resolver essas duas equações, vamos resolvê-la aqui, eu tenho, ó, c vezes a
mais D igual a zero, C vezes B mais D igual a zero. Se eu fizer a equação de cima menos a de baixo, eu vou ter o quê? C vezes A menos B igual a zero, né? Que o D vai cancelar. Sim ou não? Sim, professor. E como A é diferente de B, então isso daqui é diferente de zero. E aí se eu tenho esse cara vezes esse dando zero, é porque um deles tem que ser zero, né? Como esse daqui não é, então esse daqui tem que ser. Então a gente tem aí que C vale zero. Só que, se o C vale zero, quando eu substituo isso daqui, o que é que eu tenho? Eu vou ter que D também vale zero. Então, quem é o nosso resto? O nosso resto, que é igual a Cx mais D, ele vai ser igual a 0x mais 0, que é zero. Então, ele deixa resto zero. Beleza? Então, qual é a conclusão? Se o nosso polinômio f ele for divisível por x menos a e x menos b, então ele realmente vai deixar resto zero quando eu dividir f por x menos a vezes x menos b. Beleza? Beleza. É tipo, pensa como, por exemplo, se o número é divisível por 2 e por 3, então ele será divisível pelo produto, que é 3. Isso. Justamente. Então, veja só, tem um outro jeito de a gente fazer essa demonstração, que é assim, ó. Se x menos a divide o polinômio f, então isso significa dizer que f de x é igual a um certo q de x vezes x menos a, não é isso? Sim ou não? Isso. Sim, professor. Mas aí o que acontece também, ó? Se x menos b também divide o polinômio f, então isso significa dizer que f de b é igual a zero. Então, vamos juntar isso daqui com isso daqui e ver o que acontece. Ó. Quando eu junto essas duas coisas, nós vamos ter isso. Ó. Que f de b eu sei que é igual a zero, mais f de b é igual a q de b vezes b menos a. Não é isso? E aí eu tenho ó, esse número vezes esse número está dando zero. Só que esse daqui ele é diferente de zero, né? Porque b e a são diferentes. Sim ou não? Sim, professor. Então, dessa igualdade, a gente obtém o quê? Que q de b é igual a zero. Só que se o polinômio q é um polinômio que tem o b como raiz, então isso significa dizer o quê? Que x menos b divide o polinômio q, sim ou não? E aí eu posso escrever q de x como sendo x menos, desculpa, como sendo um q tio de x vezes x menos b, não é isso? E aí, ó, se o nosso q de x é igual a isso, se eu substituir essa expressão aqui, o que a gente vai obter? Eu vou obter que f de x é igual a q tio de x vezes x menos b vezes x menos a, sim ou não? Sim, professor. E isso daqui significa o quê? Que x menos b vezes x menos a, ele é um divisor de f. Concorda? Concordo. Pronto. E o que é legal também desse raciocínio aqui, que eu acabei de fazer, é que, digamos que o polinômio f ainda é divisível por x menos c, onde c é diferente de b e diferente de a. O que aconteceria? Então, disso aqui, nós teríamos que f de c é igual a zero, né? Só que f de c é igual a isso daqui.
Só que F é igual a isso, né? Então F de C seria Q de C vezes C menos B vezes C menos A. Isso daqui é diferente de zero. Se X for diferente de A e diferente de B, sim ou não? E aí, portanto, o Q de C é igual a zero. E se Q de C é igual a zero, então isso significa dizer que o Q de X é igual a um Q' de X vezes X menos C. Concordam? E aí, quando você substituir Q de X por isso daqui, você teria qual conclusão? Que f de x é igual a Q' de x vezes x menos c vezes x menos b vezes x menos a. Compreendem que aqui é como se eu estivesse dando uma generalizada nesse teorema e dizendo assim, se f é divisível separadamente por x menos a, x menos b e x menos c com a, b e c distintos, então f é divisível por x menos a vezes x menos b vezes x menos e. É isso que eu provei aqui, né? Sim. E vocês conseguem perceber que você poderia continuar com esse raciocínio com qualquer quantidade? Né? Se f fosse divisível por x menos a1, x menos a2, x menos a3, x menos a4, até um x a k, ou x menos a k, tipo isso daqui. Se f é divisível por x menos a1, x menos a2. Desculpa, eu não estou mostrando a tela. Vocês podem provar isso daqui, ó. Se f é divisível por x menos a1, x menos a2, até x menos ak, então f é divisível pelo quê? Por x menos a1 vezes x menos a2 vezes x menos a3 e assim por diante. Concordam? Claro, né? Desculpe, né? Eu estou faltando a hipótese aqui de que A1, A2 até o AK são distintos, né? Certo? Certo. Concordam? Pronto, então acho que era até aqui que eu queria chegar com vocês hoje, porque o próximo capítulo já trata de equações polinomiais, em que eu vou ter que falar algumas coisas aqui com relação a raízes, multiplicidade de raiz, talvez, número de raízes, falar desse teorema aqui, que é um teorema que a gente vai ver ele de novo quando eu estiver falando de números complexos, mas é um teorema que eu não vou fazer demonstração, porque a demonstração dele é meio embaçada de fazer aqui. Fugiria ao escopo da disciplina, digamos assim. Certo? Em que a gente vai falar, mas a gente vai falar de qualquer forma desse teorema aqui, certo? Que é um teorema que garante que qualquer polinômio de grau n maior ou igual a 1 tem pelo menos uma raiz complexa, mas, enfim. E aí tem outras coisas que vão aparecer por aqui sobre polinômios que eu vou comentar também, tá certo? Mas isso fica para a aula de quarta-feira. Beleza? Beleza, professor. Então, vou ficar por aqui hoje. Tenham todos aí uma boa tarde. Até quarta-feira. E tchau para vocês. Até mais, professor.